Porque dói quando eu faço xixi? Se você é fã de Zappa, provavelmente já ouviu essa expressão em algum canto. Na verdade, já viu uma música com esse nome. Essa música que já foi executada várias vezes em várias turnês, com várias formações de banda diferentes, lá do final dos anos 70 até o início dos anos 80, mais precisamente entre 78 e 81. Mas você conhece a história real que foi a inspiração para o nome e posteriormente para a letra dessa música? Pelo sim, pelo não, venha comigo. A versão de estúdio dessa música é do álbum conceitual O Joe's Garage, que é dito por muitos como sendo uma ópera rock, e não deixa de ser verdade, pois conta a história do Joe em um futuro onde a música é algo legal. E essa música faz parte do segundo ato da cronologia do álbum, os Sex and Side Gigs. Mas, na verdade, originalmente, ela faz parte do ato 1, que foi lançado como sendo a terceira faixa do lado B do disco. A antepenúltima, se você estiver vendo por CD. E essa música conta como o personagem principal da trama, o Joe, descobre que pegou uma doença que é transmitida entre relações sexuais, que foi com outra personagem que aparece na história, uma que se chama Lucille. E não é a Lucille do B.B. King. Isso acontece logo após a namorada do Joe, a Mary, fugir com a banda para fazer umas estripuliazinhas. A Mary, que foi o primeiro interesse amoroso do Joe na história, a Lucille, que foi meio que o consolo dele após isso. E essa doença que o Joe pega não é citada, não tem nome, apenas que faz doer quando ele faz xixi. Mas os indícios que dão no álbum é que a Lucille não era lá uma garota muito limpa, e que esse foi o motivo da doença. Como eu já disse, o nome não é citado, mas algumas pessoas especulam que é gonorreia. Cita gonokkkkk, que em português seria gonocococô, que é uma das bactérias que fazem a gonorreia. Se isso faz sentido eu não sei dizer, mas as descrições da doença é dor ao fazer xixi e os testículos parecendo maracas. Uma situação tão desconfortável, né? Mas logo na música seguinte vimos que o Joe não se preocupou muito com isso e faz uma grande declaração de amor para Lucille. Após isso a história segue e a gente não ouve mais falar de Lucille, nem da tal doença do Joe, exceto por uma pequena fala na música Cyborg, por um acaso é o terceiro interesse amoroso do Joe, onde cita que a Cy, que era um robozinho pansexual provavelmente, é mais divertida que a Mary, que era uma garota católica, e mais limpa que a Lucille. E basicamente essa é a história da música pro álbum, para a cronologia oficial do álbum. Mas se você prestou atenção, sabe que o Joe's Garage é de 1979, enquanto essa música já era executada em 78. Mas então, se eu te falar que a música foi composta a partir de outra situação, não menos peculiar que essa. A história real de como foi composta essa música aconteceu nos anos 70, durante o turnê do Zappa na Alemanha, onde o road manager do Zappa era um cara que chamava Phil Kaufman. Esse cara aí com esse bigode mega estiloso, muito bonito, que assumiu esse cargo de road manager após Ron Nehoda cometer suicídio. Isso aconteceu quando eles estavam a caminho de uma cidade que chamava, perdoa meu alemão, Saarbrücken, que era uma cidade pequenininha, mas o show era bem grande. A banda ia tocar com Tennis After, com Alvin Lee, que o Zappa adorava, com The Tubes e outras bandas. Só que o problema, a banda estava de ônibus, mas aconteceu um engarrafamento terrível que deixaram presos e provavelmente atrasados para o show. Foi então que esse cara, o Phil Kaufman, disse para eles, abre aspas, com licença, eu vou votar? Sim, com essas palavras. Fecha aspas, e foi pro banheiro que ficava, alguns dizem no fundo, outros dizem no meio do ônibus, mas enfim, ele foi pro banheiro e ficou lá por alguns minutos. E agora, duas versões. A versão do Zappa,
Diz que alguns minutos depois que o Phil foi no banheiro, eles ouviram um grito terrível. E a primeira coisa que ouviram foi Why does it hurt when I pee? Traduzindo, porque dói quando eu faço xixi. E foi basicamente a partir disso que o Zappa compôs a música inteira. Segundo ele mesmo, é dessas coisas que sua música é feita. Desses pequenos incidentes cotidianos. E as palavras usadas na música eram estúpidas. Assim como o arranjo também seria bem estúpido. Anos depois, o baixista do Zappa, que depois virou Clone Master, que é o queridíssimo Arthur Barrow, disse que nas sessões da gravação foi feita uma tentativa de pseudo-pomposidade inglesa, que era inspiração ali no King Crimson ou no Genesis, no que chamavam de art rock, que por um acaso é a parte favorita do Barrow na música. Na letra, diz que provavelmente a doença foi pega em um banheiro ou algo do tipo. Mas agora vamos para a versão do próprio Phil Kaufman para esclarecer tudo. O Phil disse, segundo ele mesmo, estava lá comendo o hambúrguerzinho dele, o lanche, quando decidiu ir no banheiro, que ele já tinha discutido com o Zappa sobre chegar atrasado ou não. Era inclusive um sanduíche Wild Turkey e estava tomando um pouco de bebida. Ele entrou no banheiro e, segundo ele decidiu fazer uma brincadeirinha. E foi aí que quando ele começou a urinar, ele gritou Why does it hurt when I pee? Ou seja, não estava doendo de verdade, era só uma pegadinha do malandro. E foi basicamente a partir disso que a gente teve essa música maravilhosa para nossas vidas. E você pode ouvir o primeiro arranjo, o arranjo original dessa música, que aconteceu pouco tempo depois desse incidente no At Circles. Foi um disco gravado pelo Zappa naquela turnê de 78. Ou você pode ver no filme We Don't Mess Around, também de 78. Mas se você quiser ouvir a versão definitiva de álbum no estúdio, tá no Joe's Garage, um aninho depois, 1979. E ambas têm os vocais do Ike Willis. E se você reparar no encarte do Joe's Garage, tem um agradecimento especial ao Phil Kaufman por ter dito porque dói quando eu faço xixi. E bonuzinho para acabar o vídeo. Se você quiser ouvir outra versão diferente dessas duas, tem a versão especial no Halloween de 81, gravada no The Paladin, tem DVD, CD, coletânea e tudo, que os vocais são do Bob Martin, vale muito a pena conferir. E para finalizado, se eu falar para vocês que esse não foi o único caso envolvendo banheiro, envolvendo ônibus, que inspirou uma música que feita pelo Frank Zappa. Ou você acha que a Paul de Fona Brown é sobre o quê? Mas isso é papo para outro dia. Muito obrigado pela atenção. Não deixe nenhum doutor colocar nenhuma agulha em vocês.